Quem é Jesus Cristo? Essa é a pergunta que muitos fazem, né? Simplesmente um homem? Somente um profeta? Um líder religioso? Esse vídeo de hoje, esse estudo de hoje tem a intenção de esclarecer um pouco a respeito dessa pergunta tão crucial, não somente para os cristãos, para os cristãos mais ainda, mas para a humanidade. Bom, vamos primeiro falar sobre a definição, né? Jesus Cristo. Ele é a encarnação do Deus vivo. Vamos ver aqui em João 1, capítulo 1, versículo 1, o que diz: no princípio era aquele que é a palavra, ou o verbo, né? Ele estava com Deus e era Deus. E era Deus. Esse Jesus estava com Deus e era Deus. Ele também foi prometido desde o período da queda lá de Adão e Eva. Isso está em Gênesis 3,15. Eu vou falar as referências aqui, depois colocar nos comentários para você saber mais, tá? Você pode pausar o vídeo também e ler a referência, tá? Então Jesus, ele foi prometido desde o princípio, desde a queda de Adão no Éden. Sendo seu nascimento, ministério, morte e ressurreição claramente profetizados séculos antes do seu nascimento. Por exemplo, o nascimento dele foi profetizado em Miqueias 5:2, o ministério dele em Isaías, do versículo 5 ao 9, a morte dele em Isaías, capítulo 53, do versículo 7 ao 11, e a ressurreição dele profetizada em Salmos 16:10. Vamos, como eu disse para você, todas as referências eu estou dando e vou ler alguns. Vamos ver lá em Salmo 16:10 o que diz. Tudo bem. Quem é Jesus? Salmo 16:10. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Claramente, essa é uma profecia a respeito de Jesus que ressuscitou. Ele fez uso de duas prerrogativas que só Deus possui. Quais eram? Receber adoração tanto de homens, isso está em João no capítulo 9, do versículo 35 ao 38, como de anjos, isso está em Hebreus 1:6, e até mesmo perdoar pecados. Jesus, então aí utilizou dessas prerrogativas divinas, certo? Jesus Cristo foi profetizado por Daniel, o profeta, como sendo o Messias que viria para iniciar a restauração de Israel em um período previamente estabelecido por Deus. Isso está em Daniel, no capítulo 9, no versículo 25 e 26. Só essa definição nós já percebemos claramente que Jesus não foi simplesmente um líder religioso ou simplesmente um profeta. Ele foi e é a encarnação do Deus vivo. Deus se encarnou, tá? Mas muitos alegam, por exemplo, que Jesus foi um líder religioso, como Buda, Maomé e Confúcio. Vamos pensar aqui a respeito, para esclarecer melhor a respeito disso. Outros líderes tiveram características semelhantes à de Cristo, isso é inegável. Por exemplo, Buda se levantou como uma voz de oposição aos líderes religiosos hindus. Jesus fez o mesmo em relação aos líderes religiosos da sua época. Isso está em Mateus
23, do versículo 13 ao 17. Maomé se declarava profeta de Deus. Jesus disse também ser profeta. Isso está em Lucas 4, do 23 e o 24. Os ensinos de Confúcio visavam a busca da justiça social. Jesus também ensinou a justiça. Isso está em Mateus 5:6. Apesar de algumas semelhanças, é inegável que Jesus Cristo foi um líder religioso diferente dos que vieram antes ou depois dele, pois fez afirmações contundentes acerca de sua missão, como nenhum outro homem fez. Aceitou a adoração, isso está em Mateus 28, do 16 ao 17. Declarou que veio do céu, isso está em João 6,38. Afirmou ser o único caminho para Deus, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Perdoou pecados, isso está em Marcos 2, do 5 ao 7. Exigiu a mesma honra devida somente a Deus, isso está em João 5, 22 e 23. E disse que sua missão era exclusiva, isso está em Mateus 11, do 27 ao 29. Como poderia apenas ser um grande líder religioso entre todos se fez declarações tão exclusivas em relação à sua missão e sobre quem ele era? Se ele fosse igual aos demais líderes religiosos, por que não vemos semelhança entre suas palavras e os escritos desses outros grandes líderes? Jesus Cristo é Deus. Se renda para Ele. O meu conselho aqui é para que você não caia em ciladas ou conversas de líderes religiosos. Mas hoje, eu quero dizer para você, pega aí a Bíblia. Vai ver nesse vídeo pausadamente, que ele pode te ajudar a esclarecer melhor quem é Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Eu sou Isaac Palma, pastor da Igreja Evangélica Presbiteriana em Vilhonice. Esse é mais um estudo bíblico. Veja esse e outros estudos bíblicos nas nossas redes sociais: YouTube, Facebook e Instagram. Deus abençoe você.